Voltamos ao vivo, então, com a nossa quarta palestra, nosso primeiro dia do Congresso No Fire Brasil. Muito obrigado aos nossos queridos apoiadores, nossos parceiros, que estão com a gente aqui desde o começo. Quando eu falei do Congresso, os nossos parceiros vieram nos apoiar. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, né? Pessoal, a primeira apareceu aqui no Digital, falou, nós estou junto. Vamos junto nessa parceria. E eu gosto dos palestrantes, todos que aceitaram o convite prontamente. Vamos lá, vamos fazer. Eu espero que vocês aí em casa estejam gostando muito do nosso congresso. E aí o pessoal elogiando bastante aqui. Agora o Marcelo Vieira, excelente. O Wagner Toledo, parabéns. Né? O Renata Furukawa, parabéns, que o Ana Barroso acabou de fazer agora, maravilhosa palestra. Um forte abraço da Renata, da usina Vale, Onça Verde, São Paulo. Então, é o seguinte, a participação de vocês é muito importante, nossos patrocinadores, nossos parceiros, a Aurora Tecnologia, a Aurora Tech, obrigado, a Ponce, a Kiron, a Bayer, a GMG Ambiental e a Guarani. Muito obrigado pela parceria de vocês, e é graças a vocês que nós estamos fazendo esse congresso e transmitindo aqui para você gratuitamente. Você está assistindo aí sem custo nenhum, graças aos nossos patrocinadores. Por isso que nós devemos enaltecer esses parceiros que estão aqui nos apoiando, para que podemos levar informação de qualidade até você. E o nosso próximo palestrante, o Henrique, já está na linha. Bom dia, Henrique. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão acompanhando o No Fire Brasil. Em nome do Sensipan, eu gostaria de agradecer o convite aí e também externar o agradecimento também a todos os palestrantes, né, pela brilhante apresentação e o quanto que a gente tem aprendido nessa manhã sobre como lidar com o fogo. E eu pergunto, você está falando de que cidade mesmo, Henrique? Perfeito, Paulo. Eu estou aqui em Porto Velho, né? Atualmente eu estou como coordenador operacional do Centro Regional de Porto Velho, aqui do Sensipan, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, né? Nós costumeiramente chamamos de CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, mas também nós temos lá em Brasília o nosso centro gestor, e é por isso então que nós também estamos acostumados com a nomenclatura Sensipan, né? Que vem do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Então, eu vou pedir para o nosso diretor já colocar o seu slide aqui na tela, e a palestra é sua. O tempo é seu, Henrique. Obrigado, Paulo. Aí, ó, Sensipan, Centro Gestor de Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Eu vou confessar para você, eu não conhecia, quero conhecer agora, vou prestar muita atenção. Vamos lá. Perfeito. Então, essa situação de que a boa parte da população brasileira não conhece, assim, com bastante riqueza de detalhes do Sensipan, ele vem justamente da atuação que o Sensipan tem na Amazônia Legal como um todo, né? E agora que nós estamos estendendo algumas ferramentas do Sensipan para todo o Brasil, né? Por via de ofício, vamos dizer assim, né, pelo que nós já temos empregado na Amazônia com relativo sucesso, e que às vezes, a nível de Brasil, né, e também principalmente a nível de Estado, ela vem se expandindo para as outras regiões, para os outros biomas do país. Eu posso citar, por exemplo, a nova área de atuação do Sensipan, que é a Amazônia Azul. Nós temos uma coordenação atualmente, que é a coordenação da Amazônia Azul, e que nós vamos empregar também todo o nosso conhecimento, né, em geotecnologias nessa região específica do Brasil, que nós denominamos de Amazônia Azul, que é toda a parte, vamos dizer assim, do mar territorial brasileiro. Bom, hoje aqui na nossa apresentação eu vou mostrar a nossa ferramenta Painel do Fogo, uma ferramenta que tem sido já colocada a nível de Estado para os parceiros institucionais e já tem sido usado, né, em algumas operações. Então, eu vou fazer essa apresentação para vocês. E, antes de mais nada, só quero também mostrar como é aqui a área de atuação e a estrutura física do Sensipan com respeito à Amazônia Legal, né? Já também falei agora há pouco que nós temos a prerrogativa da Amazônia Azul, mas em termos de Amazônia Legal, a nossa estrutura, e principalmente a nossa estrutura predial, ela está distribuída em forma de 3 centros regionais. Nós temos o Centro Regional de Manaus, que fica cobrindo a Amazônia, cobrindo a região do Amazonas, do estado do Amazonas, mais Roraima. Nós temos também o Centro Regional de Belém,
que cobre a região ali parcial do Maranhão, mais Tocantins e Amapá, além de todo o estado do Pará, que já é imenso, né, vamos dizer assim. E nós temos a região aqui de Mato Grosso, Rondônia e Acre, no qual a jurisdição é o Centro Regional de Porto Velho, aonde atualmente eu estou lotado fazendo a função de coordenador operacional. Para que a gente possa atuar na Amazônia, a nossa missão ela está aqui para vocês terem uma ideia de como é que nós estamos pensando em trabalhar na Amazônia como um todo, principalmente na promoção da proteção da Amazônia Legal, né, por meio aí da sinergia das ações de governo, da articulação, do planejamento e principalmente da integração da informação e da geração de conhecimento, né? E o painel do fogo ele é um reflexo justamente dessa integração da informação, né? Nós temos essa sinergia das ações junto com os parceiros institucionais. Em algum momento aqui eu vou apresentar alguns resultados do painel do fogo e essa sinergia ela vai ficar evidente para todos, mas principalmente na integração de diferentes fontes de dados, vamos dizer assim, na qual o Sensipan tem o know-how. E aí, a partir disso, toda a nossa equipe operacional, também a nossa equipe técnica, que faz parte desse time, faz a geração de conhecimento por intermédio aí, de tecnologias espaciais e todo o nosso parque tecnológico como um todo, que é o que eu vou mostrar para vocês mais adiante também. Bom, a nossa ferramenta Painel do Fogo, ela tem um objetivo, né? E esse objetivo é o acionamento de equipes para o combate. Nós estamos focados nesse tipo de demanda justamente porque nós entendemos que há uma lacuna de sistemas que possam ofertar em tempo hábil uma tomada de decisão para diferentes públicos, né? Mas especificamente os nossos grandes parceiros são os bombeiros dos estados da Amazônia Legal e agora também de todos os outros biomas, né? Mas também a nossa ferramenta ela pode ser utilizada pelas brigadas do ICMBio justamente para poder observar também as queimas prescritas que poderão ser feitas, né? E muitas das vezes pode utilizar essa ferramenta para uma maneira de observação em tempo real ou em tempo quase real do que tem sido feito dentro da queima prescrita, ou até mesmo o resultado, né? O pós-queima, né? Para ver se a área realmente foi atingida, se faltou área, se foi além daquela área programada e por aí vai. Nós também temos uma outra parcela de público que está aderindo ao painel do fogo, que é o público da fiscalização, porque o painel do fogo, por ter esse objetivo de disponibilizar onde está acontecendo ou uma queimada ou um incêndio, também pode ser ofertado a nível de fiscalização como uma ferramenta de apoio, né, para a autuação em flagrante. Já tivemos um caso ou outro, mais especificamente no estado de Rondônia, que a gente conseguiu ter esse tipo de sucesso junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E aí, agora, misturando um pouco, né, desse nosso produto do Sensipan, que é o painel do fogo, com o nosso parque tecnológico, né, com o nosso conceito operacional, eu fiz questão de trazer para vocês como é que funciona o Sensipan, né, e como aqui nós estamos numa janela de apresentar a nossa instituição, eu quero começar mostrando, por exemplo, os diferentes produtos que o Sensipan ele gera por questão mesmo de atuação na Amazônia, vamos dizer assim. E aí eu posso destacar, por exemplo, que nós trabalhamos em ambientes com informações hidrológicas para toda a Amazônia, né? Nós operamos sistemas contra cheia e inundação das principais cidades hoje, né? Das maiores cidades hoje da Amazônia, como Manaus, Porto Velho, a região de Santarém, Marabá também. E vocês podem acessar esses produtos através do Cipan Hidro, né, que é o nosso portal voltado para a parte da hidrologia. Então, vocês podem acessar o hidro.cipan.gov.br
vocês encontrarão esses tipos de produtos lá. Além desses produtos da hidrologia, nós também atuamos na parte de meteorologia da região amazônica, sobretudo porque nós temos no nosso parque tecnológico uma quantidade significativa de radares, e aí eu chamo a atenção para vocês aqui da parte mais à esquerda desse slide, das tecnologias que nós utilizamos, né? Na meteorologia, nós temos uma quantidade de radares que oferta a possibilidade de enxergar eventos extremos de curta duração, vamos dizer assim. E além desses eventos extremos da meteorologia e da hidrologia, nós temos a atuação também de produtos voltados para queimadas, né? Nós até temos que trocar essa nomenclatura focos de queimada para eventos individuais de fogo, que é o que nós temos no painel do fogo, e também já vou mostrar mais à frente para vocês. Dentro da prerrogativa de monitoramento de eventos extremos, a gente pode puxar dentro da cadeia de produtos o apoio a órgãos públicos, né, que também atuam de uma outra maneira, por exemplo, suprindo as informações sobre indígenas isolados para a FUNAI, o próprio mapeamento da malha viária rural do estado de Rondônia, que é feito por este centro regional. Também apoio às operações do IBAMA, né, nós temos atuado aí de maneira em primeira ordem, vamos dizer assim, não só com o IBAMA, mas as operações que foram realizadas no âmbito da GLO, né, da Garantia da Lei da Ordem, que ocorreu em 2019 e 2020. Também a gente atua no monitoramento do desmatamento por intermédio do Grupo Interinstitucional de Proteção da Amazônia, o GIPAM, que está alocado no CCG em Brasília e que está ofertando as principais informações sobre desmatamento para os órgãos que têm essa prerrogativa também da fiscalização. Nós atuamos por intermédio da Coordenação Geral de Inteligência sobre o monitoramento de ilícitos, e aí isso envolve garimpo ilegal, pista de pouso, tráfego aéreo, cultivo de ilícitos. Como já havia falado, o monitoramento da Amazônia Azul agora é um produto que tem sido incorporado à carteira do Sensipan, né, e principalmente ao apoio do SISGAAS, que é o Sistema de Monitoramento da Marinha. E também a comunicação satelital, muito importante, tanto para áreas isoladas, como a comunicação satelital transportável em diferentes situações. Muitas das vezes o Estado vai fazer algum tipo de assistência, né, nas áreas mais remotas da Amazônia, e são áreas que a comunicação ela é bem ínfima. Então, nós temos no nosso parque tecnológico uma série de antenas transportáveis, na qual, quando esse tipo de situação ocorre, também em operações que estão em áreas remotas, eles levam essas antenas e fazem essa comunicação aí em tempo real aqui com as bases operacionais, que muitas das vezes estão instaladas dentro do próprio Sensipan. Tá? Então, esse é o nosso parque tecnológico, e para falar de painel do fogo, nós precisamos falar desse parque tecnológico, né? Hoje, as tecnologias que nós utilizamos envolvem desde aeronaves, e a mais conhecida de todos é o R-99, né? Que a gente faz essa dobradinha com a Força Aérea Brasileira, mas também nós operamos, não do ponto de vista de lançamento e de realmente operar o satélite em si, mas nós operamos os dados, assim, já recebendo diretamente no nosso parque tecnológico as informações, ou melhor, os dados de satélites da NASA, de satélites da Agência Espacial Europeia, por intermédio de programas como o GeoNetCache, no qual a gente consegue obter acesso às informações assim que o satélite passa na Amazônia, sobre focos de calor, sobre chuva, né, precipitação, no caso, ventos em diferentes níveis atmosféricos, e dentre outros inúmeros dados que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Tá? Além do GeoNetCache, também posso citar o sistema TerraScan e também as próprias antenas agora que o Sensipan adquiriu, para que a gente possa obter dados de radar, SAR, para ampliar a cobertura espacial e temporal do desmatamento na Amazônia. Aí também nós temos um parque de antenas, sensores e radares em solo, vamos dizer assim, que pode também complementar as informações que elas vêm pelos satélites, né? Então, nós temos os radares em solo combinando com informações de satélite, tudo isso integrado em sistemas, que é exatamente o ponto onde a gente vai falar do painel do fogo, que é um sistema que está utilizando, pelo menos aí, o nosso parque tecnológico de satélites e radares, sensores e antenas, para que a gente possa ter
a informação em tempo quase real contida no painel do fogo. É claro que nós temos a integração de dados como uma parcela muito importante, porque é a parcela onde se alocam os recursos humanos, e aqui eu queria deixar bem claro que a equipe do Sensipan, ela não só é feita pela coordenação operacional aqui de Porto Velho, mas nós temos um conjunto de servidores que estão alocados dentro da coordenação de desenvolvimento sustentável Mais Queimadas, no qual também eu estou como coordenador no momento, e essa equipe ela está integrada com a nossa diretoria técnica, principalmente com a coordenação geral de tecnologia da informação, que traz todo o subsídio computacional para que a gente possa fazer a integração de dados e disponibilizar esses dados em forma de informação qualificada para o monitoramento de eventos extremos na cadeia na carteira de produtos do Sensipan. Então, é toda uma integração mesmo em equipe que o Sensipan tem para que a gente consiga lograr o sucesso do painel do fogo que a gente vai conhecer agora. Tá? Então, o painel do fogo, para a gente entender melhor, ele é um sistema, né, um serviço do tipo WebGIS. Então, é um ambiente onde todos podem ter o acesso, né? Já faço o convite agora, de início, para acessar o painel do fogo.cipan.gov.br. Tá? Ele é público, qualquer um pode acessar em qualquer lugar do mundo, e a gente vai mostrar que nós temos acesso em diferentes lugares, aí, principalmente no Brasil. E para esse painel do fogo funcionar dentro dos objetivos que nós temos para o painel, nós disponibilizamos um produto que nós chamamos de evento individual de fogo, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como é esse conceito. É um conceito relativamente recente dentro da comunidade de geotecnologias para trabalhar com o fogo. Nós temos uma inspiração que é o Global Fire Emission Database, que é um consórcio de instituições que atua dentro do Amazon Dashboard, junto com o pessoal do Servir Amazônia. Nós inicialmente havíamos, né, tido inúmeras conversas com diferentes instituições e a abordagem de evento individual de fogo foi a que mais saltou aos olhos da equipe técnica do Sensipan. E para que esse sistema, esse tipo de serviço WebGIS possa estar online para vocês, eu estou usando aqui uma figura bastante vista na internet, né? Não é uma figura que nós aqui do Sensipan que fizemos, mas ela representa bem, né, a nossa atuação em termos de geotecnologia e a programação full stack que está envolvido por detrás, né? Muitas pessoas perguntam para a gente como é desenvolvido o painel do fogo, então eu estou trazendo esse slide justamente para a gente mostrar que nós trabalhamos em ambientes como Google e Windows, também dentro da perspectiva de banco de dados, que é onde nós fazemos a magia, né, do dado que vem pelo satélite, integra as nossas bases aqui. Para isso, nós utilizamos o PostgreSQL para ter essa conversa, né, com os dados que vêm do satélite. Também nós utilizamos alguns protocolos e APIs dentro dele, o REST. E no nosso front-end, nós também temos algumas aplicações como o HTML5, o JavaScript, o CSS3 e algumas outras aplicações que não vão estar aqui dentro dessa programação full stack, que a gente vem aprimorando dia após dia dentro daquilo que nós temos de planejamento futuro para o painel do fogo. Tá? Então, basicamente, essas são as aplicações que nós utilizamos, junto com a equipe da diretoria técnica, conforme eu havia mencionado anteriormente. O painel do fogo, ele nasce da necessidade de Estado, vamos dizer assim, né? Nós somos uma instituição pública, né, que tem como prerrogativa também trabalhar com as outras instituições públicas da Amazônia, sobretudo nesse fornecimento de conhecimento mais qualificado nessas áreas remotas do Brasil. E o painel do fogo, ele nasceu, então, justamente de uma necessidade de, primeiramente, lá na Operação Verde Brasil, quando o Ministério da Defesa, que é onde está alocado o Sensipan hoje, né, dentro da administração pública do Brasil,
como nós havíamos, em 2019, passado por uma GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, na qual o Ministério da Defesa chamou para si a responsabilidade de atuar com veemência nos monitoramentos aí de ilícitos, tanto desmatamento quanto queimadas e incêndios na Amazônia, nós sentimos a necessidade de aprimorar os mecanismos do fluxo de informação sobre o fogo. Havia um mecanismo muito estruturado em forma de repasse de informação de maneira estática, né? Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com repasse por meio de informação estática, é quando a gente tem um relatório e a gente pega esse relatório em PDF e repassa para frente para a cadeia de comando. Essa informação estática, ela não condiz muito com a realidade do que está acontecendo quando a gente está falando de fogo, porque o fogo ele é extremamente dinâmico e esse dinamismo, muitas das vezes, ele já está ultrapassado quando esse relatório chega na ponta, ou seja, chega na brigada avançada que vai atacar o fogo. Nós tínhamos a necessidade de aprimorar esse mecanismo de fluxo de informação, porque nós sabíamos que com isso nós vamos ganhar o tempo e o tempo necessário para que a gente seja efetivo no combate, né? Para você ver como o painel ele nasce já, ele tem essa natureza de trabalhar no âmbito do combate em si, né? Lá mesmo no front. Na Operação Verde Brasil 2, em 2020, nós ainda continuamos a entender que havia algumas melhorias a ser feitas do ponto de vista do combate dentro da GLO, já que a GLO foi estendida de 2019 para 2020, e com isso nós ganhamos a Operação Verde Brasil 2 no âmbito também do Ministério da Defesa. E é claro que o Ministério da Defesa, dentro da GLO, não trabalhou sozinho, né? Trabalhou com o Ministério da Justiça, trabalhou com o Ministério do Meio Ambiente e todas as outras instituições da Amazônia que se envolvem diretamente no combate na Amazônia. Então, nós havíamos entendido que nós precisávamos fluir a informação de maneira qualificada, né? Essa foi uma outra prerrogativa para que a gente pudesse, dentro desse banner que eu estou colocando aqui à esquerda da apresentação, realmente fazer com que a pessoa que tenha que tomar a decisão de acionar uma equipe na Amazônia pudesse acionar com segurança, né? E que tipo de segurança a gente quer ofertar para ele? Já puxando um pouco também da fala do Barroso, né, sobre a dinâmica do fogo ser uma das mais nocivas para o corpo de bombeiro. Nós queríamos que ele também, além de tomar esse cuidado para que as vidas não sejam ceifadas, né, durante o combate, que ele pudesse chegar na região sem chegar numa área onde existe um falso positivo ou onde existe um conflito na qual ele não possa atuar naquela região, e que isso também interferiria nessa segurança que a gente quer dar para o combate. E, porventura, da gente ter planejado todo esse escopo na Operação Verde Brasil 1 e 2, em 2021, o Sensipan, já com a ideia do painel do fogo, atuou na forma do Seminário para Planejamento do Combate às Queimadas do ano passado, mostrando a ferramenta que foi criada com essas experiências e aí colocando no âmbito de rastreamento mesmo do fogo para acionamento das equipes, ok? O banner que está aqui à esquerda é só mesmo para vocês terem já uma informação prévia do que é o painel do fogo, mas eu vou explicar com um detalhe, começando pelos nossos objetivos aqui, tá? Então, qual é o objetivo que nós propomos para o painel do fogo? Antes de mais nada, na Amazônia, existe uma particularidade, e talvez isso se estenda ao Pantanal, ao Cerrado e a alguns outros biomas, mas em especial a Amazônia, nós temos uma quantidade de fogo no período de estiagem acima da capacidade de combate. Então, uma prerrogativa para os bombeiros é analisar o que é mais severo em termos de combate. Então, está acontecendo muita coisa. Muitas das vezes ele vai buscar informação, ele vê uma tela cheia de focos de calor e ele não consegue tomar uma decisão de qual região ou qual ocorrência ele vai atuar em detrimento dessa quantidade que existe ali e que a própria equipe está aquém, né? Então,
analisar o que é mais severo é um objetivo primordial do painel. Depois, pelo fato da Amazônia ser muito grande e nós já estarmos recebendo demanda de outros biomas, como foi o Pantanal também o ano passado, o segundo objetivo que nós temos é regionalizar os eventos. E nisso nós utilizamos um sisteminha de filtro dentro do painel de fogo para que as pessoas possam regionar o evento pelo estado em que ela atua ou até mesmo pelo município em que ela atua. Tá? Então, existe essa regionalização dos eventos para ele já começar a analisar o que é mais severo dentro do seu próprio ambiente ali de atuação. E é claro que não se analisa o que é mais severo por intermédio de algum produto automatizado. É preciso fazer, antes de mais nada, uma análise de contexto, e isso nós aprendemos com os corpos de bombeiros nessa vivência toda que tivemos nos últimos 3 anos, né, que era necessário agregar dentro do sistema dados geoespaciais para essa análise de contexto, né? E o que significa isso? Né? Rapidamente, significa que a gente disponibilizar para o usuário imagens de satélite do momento em que ele está fazendo a análise via painel do fogo, ou seja, a mais recente, usar produtos, né, satelitais de magiadores ópticos, principalmente, para conseguir detectar pluma de fumaça ou até mesmo o tipo de vegetação, para ele fazer uma associação com a carga de combustível presente naquele ambiente e, assim, ele saber como ele vai atuar dentro daquele evento que pode se transformar numa ocorrência. E a informação essencial é que isso tem que ocorrer em tempo quase real. Por quê? Porque a dinâmica do fogo, como nós havíamos falado anteriormente, ela é imprescindível para o sucesso no combate ao fogo, né? Então, ter informações ali sendo atualizada várias vezes ao dia era uma premissa indispensável para esse tipo de sistema. Bom, rapidamente, dentro dos objetivos, nós conseguimos já identificar algumas características, né? E eu vou passar por essas 3 características aí que são as imprescindíveis do painel. A primeira situação é a abordagem de eventos individuais de fogo, tá? Eu vou trocar essa nomenclatura queimadas por fogo, porque seria injusto, os incêndios estariam dentro desse escopo de eventos individuais também, mas nós estamos falando de eventos individuais de fogo, tá? É uma maneira da gente driblar aquele excesso de informação do foco de calor, que muitas das vezes a gente vê em tela. Também, uma outra característica muito importante, como nós falamos agora há pouco, é ser em tempo quase real. Isso é fundamental para o bombeiro continuar dando informações para a equipe em campo. Anteriormente, nós estávamos trabalhando somente com a constelação dos sensores VIRS, né, a bordo do satélite NOAA-20 do SNPP, mas para esse ano, dentro das melhorias que nós estamos propondo para o painel do fogo e também já o feedback, né, dos próprios usuários do painel do fogo, nós ampliamos, dobramos essa capacidade, porque nós inserimos na constelação, aliás, na produção do evento individual do fogo, as informações, os dados oriundos também dos sensores MODES, da constelação MODES, que estão a bordo aí do satélite Aqua e Terra, sendo o Aqua o sensor de referência adotado pelo INPE, que foi sempre aí a nossa instituição a nível de Estado que emitiu informações, né, e emite informações oficiais sobre a situação a nível geral do país com relação ao fogo, tá? E, claro, aí também, para fechar a tríade, o suporte com imagens e produtos, que a gente pode falar também mais à frente, a gente pode dar ênfase mais à frente para ganhar tempo aqui para falar do que é o evento individual de fogo, né, como referência da ocorrência, né? O conceito teórico, rapidamente aqui, do evento individual do fogo é o agrupamento de focos de calor. Em nenhum momento nós estamos trabalhando com algo diferente do que todo mundo já está fazendo, nós apenas aprimoramos a forma de se visualizar e de entender as detecções por intermédio do evento individual do fogo. Então,
a figura que vocês estão olhando aí em forma de GIF representa bem o que é o evento. Você tem uma quantidade de focos de calor que é agrupado inicialmente e a próxima detecção de um desses 4 satélites que nós falamos agora há pouco, quando ele passar, se ele gerar focos de calor dentro já da área formada anteriormente pela última passagem, então ele agrupa novamente, fazendo com que esse evento tenha uma expansão. E essa expansão é o que denota justamente o rastreio do fogo, digamos assim, né? Então, dentro dessa área que nós estamos observando na figura, do ambiente que tem ali da superfície terrestre, qual é a probabilidade desse agrupamento não indicar ou ser um falso positivo com relação a uma ocorrência de fogo? A gente sabe que na Amazônia a probabilidade é muito baixa, né? Não vamos falar aqui numericamente, mas nós sabemos que isso é muito baixo. Então, é esse o conceito também operacional do evento individual do fogo. Ele identifica focos de calor com essa alta probabilidade de emitir sinais sobre a mesma queimada ou incêndio, né? A gente precisa fazer essa distinção, até a sua extinção, como é o final aqui do que nós estamos observando na figura, né? Então, chegou a um momento em que houve a extinção e aí essa ocorrência ela é encerrada. Veja bem que esse conceito de evento individual do fogo, ele coaduna bem com o conceito de ocorrência, que é a abordagem que o bombeiro ele tem na hora de acionar uma equipe e ir lá fazer o combate, né? Então, quer dizer, a gente está trazendo um produto bem customizado à necessidade do cliente, tá? Bom, esse evento individual do fogo, ele funciona bem para a premissa nossa lá de fazer a indicação do que é mais severo, se a gente colocar dentro desse evento individual do fogo um atributo geoespacial, na qual nós chamamos de indicador de rastreio, ou então o nível de severidade, né? Porque está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas o que é mais severo? E é aí que entra o nosso seminário, né, a abordagem do seminário 2021, porque dentro desse seminário é que nós perguntamos a esses clientes, né, não foi o Sensipan que falou o que é mais severo, mas sim quem combate o fogo, nos trouxe essa ideia do que é mais severo. Eu vou pular esse slide aqui, vou passar para o próximo para mostrar para vocês o que eles colocaram como severo sob a perspectiva do combate. A gente tem que sempre refrisar isso, tá? É sob a perspectiva do combate. Porque, academicamente, o que é mais severo, ele é relativo. Mas, dentro do ambiente do painel do fogo, ele tem a especificidade do combate. E, dentro lá do seminário, nós identificamos que a duração do evento, a velocidade de expansão do fogo, a área acumulada do evento, bem como a intensidade que é dada pelo satélite desse fogo, né, nós fechamos aí um pacote para fazer esse nível de severidade e disponibilizar em forma de gráfico no painel do fogo, para que ele possa fazer uma comparação, né, na perspectiva temporal também, principalmente, porque o fogo ele evolui, uma hora ele está com uma severidade menor, de repente ele pode tomar uma proporção muito maior. Então, nós temos aí esse nível de severidade para que ele possa escolher o que é mais severo e, dentro da análise de contexto, se certificar realmente de que aquela área que ele está enxergando como mais severo seja a que ele vai levar a equipe para o combate, tá? Então, esse indicador, ele é feito por essa metodologia, usando o método Macbeth, que é um método de apoio multicritério à decisão. Rapidamente, eu vou falar aqui para vocês que esse método científico ele propõe uma escala numérica baseado em juízo semântico, né? Ou seja, o que é mais importante numa escala desses 4 parâmetros que nós colocamos, e para cada parâmetro desse existe um julgamento também, né? Na qual você consegue elencar quais são os níveis em que ele vai dizer que é um nível mais fraco e mais forte do ponto de vista da intensidade aqui como exemplo, tá? E se vocês quiserem mais, vamos dizer assim, informações do ponto de vista até um pouco mais acadêmico sobre esse indicador, né? Nós fizemos uma publicação e vamos fazer a apresentação nesse congresso International Geoscience and Remote Sensing Symposium, que vai acontecer na Malásia esse ano. A nossa equipe vai lá mostrar, né, para
a comunidade acadêmica como funciona, né, essa metodologia do indicador de rastreio, uma vez que também a gente é muito cobrado para fazer essa divulgação mais técnica das ferramentas que estão incorporadas dentro do painel do fogo. Aqui eu só estou mostrando para vocês como nós modulamos esses comportamentos, né, tanto o comportamento da área total de eventos, como também o comportamento da duração de eventos, que é um comportamento um pouco mais diferenciado em relação aos outros 3 parâmetros que estão dentro desse nível de severidade, tá? Nós temos uma primeira experiência aqui, para a gente encerrar um pouco a fala sobre o painel do fogo, que foi no ano passado, e aqui eu já quero deixar o meu agradecimento ao Corpo de Bombeiro do Estado de Rondônia, que é o nosso parceiro local, que sem a atuação deles e sem também vamos dizer assim, a visão de futuro, né, a visão vanguardista deles sobre a ferramenta painel do fogo, nós não tínhamos essas experiências na qual nós realmente conseguimos comprovar o sucesso da ferramenta a nível operacional, ou seja, a nível de acionamento de equipes. Então, por volta lá do dia 30 de julho, nós planejamos um combate conjunto, vamos dizer assim, melhor dizendo, um acionamento conjunto, porque quem combate é o Corpo de Bombeiros. Veio para cá, para o Sensipan, a equipe do GOA, né, que é o Grupo Operacional Aéreo, aqui eu posso estar usando a terminologia errada aqui, o comandante Nivaldo, né, o comandante-geral Nivaldo, colocou a equipe do tenente-coronel Sanches aqui conosco, dentro do nosso ambiente de sala de situação. A equipe do tenente-coronel Sanches possui uma aeronave Caravan, que o Barroso mostrou agora há pouco, na outra apresentação, e aí, com essa equipe, nós colocamos o painel do fogo à disposição deles, e aí nós selecionamos, dentro do gráfico que tem no painel do fogo, que também está representado aqui na nossa apresentação, né? Nós temos o nível de severidade aqui no eixo vertical, e nós temos aqui o tempo, né? O tempo no eixo X, ou seja, no eixo horizontal, na qual você consegue identificar o início dos eventos e também o nível de severidade. É óbvio que, aliás, não é óbvio, mas é intuitivo, né, que se observe que o que é mais severo são as linhas aqui no dia 30 de julho, que foi o dia em que nós fomos para o combate ou para o acionamento das equipes, e que ela esteja mais alta. Então, nós identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos aqui com um nível de severidade relativamente alto no dia 30 de julho, para você entender que aqui em azul são as linhas que estão em cinza no gráfico, né? Em azul na figura aqui, nós temos aqui a área de sobrevoo, aqui, a área de abrangência de sobrevoo da aeronave. E dentro dessa área tem alguns eventos que ele realmente não tem um nível de severidade significante. Então, nós olhamos para os eventos com esse nível de severidade mais significante e, a partir das imagens de análise de contexto, como, por exemplo, as imagens da PlanetScope aqui, cedida também gentilmente pela Polícia Federal, e no qual vocês podem ter acesso ao mosaico mensal dentro do painel do fogo, nós identificamos que a área realmente era uma área que estava sofrendo um nível de desmatamento nos meses anteriores, né? Só para frisar, nós escolhemos aqui o evento 130-2785, o ID desse evento, que é como se fosse um CPF. Esse ID, você pode repassar ele para uma base mais avançada de combate, na qual ele também vai poder acessar, fazer esse filtro pelo painel e achar, identificar o mesmo evento, por isso da necessidade de a gente ter um ID para cada evento. Então, nós selecionamos esse ID, identificamos o tipo de vegetação. É claro que no painel do fogo nós não temos as imagens diárias do PlanetScope, tá? Esse é um trabalho na qual só quem pode ter acesso são as instituições públicas que estão dentro do programa da Polícia Federal, o Brasil Mais, tá? O programa Brasil Mais, ou Rede Mais. E lá nós identificamos realmente a pluma de fumaça na imagem do dia, ok? Há uma resolução de 4 metros, né? No terreno aí, o pixel, e então a equipe se deslocou para lá com a aeronave, além de também observar as outras, antes de decolar, os outros eventos que estavam ativos no dia 30 de julho, né?
como também a gente conseguiu observar esse pelas imagens Sentinel-2, que esse sim não está no momento no painel do fogo, porque nós estamos trabalhando aí a licença de uso dessas imagens com Sentinel, né? Estava anteriormente, nós tivemos que retirar e agora nós vamos recolocar ela, tá? Então, nós observamos esse evento também, além de enxergar a cicatriz por onde o fogo já passou, também nós podemos enxergar aqui a chama ativa no momento da passagem do satélite, para também identificar aonde estava uma possível frente de fogo, e com isso a gente poder fazer uma chegada até o local da equipe mais baseado na realidade da frente de fogo do que só na área do evento individual colocada no painel do fogo. E aqui são algumas fotografias desses eventos que nós mostramos anteriormente, né? O sobrevoo aqui com a aeronave, o Caravan do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Rondônia, mais uma vez, sempre tenho que agradecer, porque isso foi fundamental para que a gente pudesse realmente colocar a ferramenta a nível de Ministério da Defesa. E aqui são só algumas imagens ilustrativas, então, de que não era um falso positivo, realmente se tratavam de ocorrências que mereciam atenção por parte do Corpo de Bombeiros, tá? E aqui, dentro dessa experiência, vale dizer que nós estamos chegando à conclusão que, usando o painel do fogo, uma corporação ela pode diminuir o combate que levava dias para horas, porque confiando no painel do fogo, ele não precisa levantar uma aeronave só para identificar se aquilo realmente está acontecendo, ou vamos dizer, o estado que não tem uma aeronave, ele manda uma viatura para lá só para checar, para ver se está acontecendo alguma coisa, tem que retornar para a base, e quando ele retorna para a base, é aí que ele vai levar o efetivo para o combate. Então, é possível, sim, com o painel do fogo, nós reduzirmos o combate que era feito em dias para horas, tá? Sobretudo porque nós estamos melhorando essa experiência em acionamento. Muita gente nos indaga sobre como a gente valida, né, os nossos eventos individuais de fogo, né? Como eu disse anteriormente, nós temos uma inspiração lá no projeto Amazon Dashboard, né? A diferença deles é que eles não entregam a informação em tempo intradiário, vamos dizer assim, é uma informação diária, e que muitas das vezes essa informação entregue em 24 horas já não atende esse escopo de acionamento aí que os bombeiros necessitam. Para você ter uma ideia, hoje nós dobramos a capacidade, estamos aí com mais ou menos uma média de 4 horas, a cada 4 horas ter uma informação atualizada sobre detecção, né, desses eventos, mas os bombeiros precisam de informação ainda mais rápida, né? Então, nós estamos aí pensando em incorporar satélites geoestacionários dentro da identificação desses eventos ou da detecção desses eventos, para que esse status contínuo acalme, né, essa ansiedade que existe da base quando ela está numa situação de ocorrência. E eu entendo muito bem o quanto isso gera aflição, né, no operacional, porque ele está com uma equipe lá sob risco de vida, né? Então, qualquer informação a mais para ele sempre vai ser bem-vinda. Para fechar, então, eu só gostaria de colocar aqui, então, a quantidade de novos eventos capturados, né, pelo painel do fogo, comparado com a quantidade de eventos também capturados por dia lá no Amazon Dashboard do pessoal do Servir Amazônia, e também lá em conjunto com a NASA, com o pessoal da universidade, esqueci agora qual é a universidade do Dr. Nilson Andela, e alguns outros brasileiros, a Universidade de Maryland, sobre a ótica lá da professora Kátia também, meteorologista, também atua dentro do Amazon Dashboard. Então, é um produto bastante robusto, o deles, né? E a gente foi checar a robustez do nosso. Então, esse gráfico à esquerda, o gráfico de dispersão aqui, mostra, né, de maneira até numa estatística mais simples, que existe uma correlação quantitativa sobre o que o painel do fogo está identificando como evento individual e também o que o pessoal do Amazon Dashboard identifica. É uma correlação extremamente satisfatória, e não é só ter essa correlação, né, de quantidade, é também entender se eles modulam essa quantidade ao longo do tempo de maneira similar. Por isso que eu trouxe aqui à direita o gráfico, né, de linha, onde nós temos a contagem dos eventos individuais, a linha azul do painel de fogo,
do painel do fogo com em linha vermelha o Global Fire Emission Database. E olha só que surpresa agradável, né? À medida em que o painel deles lá estão identificando uma quantidade de novos eventos por dia, o nosso também está modulando a mesma situação. As nuances são muito similares, né? O que demonstra realmente que as ferramentas elas estão mensurando ou elas estão identificando a mesma coisa, né? Esse é o carro-chefe aí do painel do fogo e que nos agrada em termos de validação, né? Nós estamos trabalhando em outros tipos de validação, sobretudo essas atreladas ao combate, para que a gente mostre a efetividade da ferramenta, tá? A efetividade da ferramenta também pode ser mostrada pelos acessos que o painel do fogo ele tem tido nos últimos meses ou no último ano, vamos dizer assim. Já estamos fechando o primeiro ciclo de painel do fogo. Nós temos aí muita gente acessando pelo desktop, mas o mobile é uma realidade hoje. Nós temos bastante acesso pelo celular e o que nos tem chamado a atenção de que o painel do fogo carece de uma versão mobile para que também seja empregado a nível de combate. Nós temos uma atividade de usuário aí que ela basicamente está atrelada ao período de estiagem, muito em função do uso mesmo do público amazônico no painel do fogo, né? Mas não só o público amazônico tem acionado o painel, mas também nós observamos que outras regiões do país também estavam fazendo esse acesso, né? Sobretudo ali a região do Centro-Oeste, ali no Mato Grosso do Sul, a gente viu provavelmente o pessoal do Pantanal, porque nós começamos com a Amazônia Legal, mas recebemos um pedido ano passado, já nos primeiros meses da Casa Civil, pedindo para que se expandisse para o Pantanal, e isso foi uma pronta resposta do painel do fogo. A nossa equipe técnica fez todo o modelamento para a parte do Pantanal, e para nossa agradável surpresa, ainda que nos demande muito mais, né, enquanto equipe, os esforços que a gente aloca no painel do fogo, e vocês notam que a gente não trabalha só com o painel do fogo, nós temos uma ampla gama de produtos ainda para trabalhar no nosso dia a dia aqui, mas a Casa Civil também, no final do ano, pediu para que o painel do fogo pudesse ser expandido para o Brasil inteiro, e a nossa equipe técnica, em conjunto aqui com a equipe operacional, trouxe, né, o painel do fogo para todo o Brasil agora. Então, vocês podem acessar o painel do fogo, que vocês vão identificar o que está ocorrendo em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, toda a região sul, né? Enfim, o Nordeste também, e isso já reflete nos acessos, né? Você pode observar que os grandes centros já estão de olho na ferramenta, muito provavelmente porque é onde estão as salas de situações de cada região aí, tentando operar da melhor maneira possível o acionamento para o combate nas suas respectivas regiões. Então, hoje, a novidade que o Sensicom entrega a nível de painel do fogo já para 2022 é o acesso, ou melhor, é a detecção, o rastreio de todos os eventos individuais do fogo no âmbito de todo o território nacional, tá? Gosto só de finalizar com as melhorias e novos produtos. Nós temos aí, com outras instituições que agora estão sendo parceiras do painel do fogo, melhorias e novos produtos. Eu posso colocar aqui o indicador do tipo de fogo que nós estamos implementando em conjunto com o Laboratório de Imagens e Sinais Acústicos da UNB, lá o pessoal da Faculdade de Tecnologia, por intermédio do professor Edson Mintzo. Também um grande parceiro nosso atualmente tem sido o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós estamos trabalhando no sentido de colocar no painel do fogo e no BD Queimadas o aprimoramento aí do evento individual de fogo, né? Melhorar esse algoritmo, mas também alguns indicadores como pontos de atenção ou até mesmo o indicador de frente de fogo, utilizando sensores de moderada, aliás, vamos dizer assim, de resolução decamétrica, como o Sentinel, para que essa informação, de maneira qualificada, também seja utilizada nos grandes incêndios, na hora de poder fazer ali a dispersão das equipes num combate num nível mais severo, aí, como que é o que acontece no Pantanal. Junto com o pessoal lá do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Biratã, o professor Britaldo, né, o Raoni Rajão também,
o indicador de espalhamento do fogo, né? Nós estamos aí em vias de iniciar esse processo, porque vai dar aquela noção de previsão do que pode acontecer numa determinada área em que já exista o evento de fogo ocorrendo. E além das próprias melhorias do painel do fogo, que envolve a nossa equipe técnica mais a equipe operacional, disponibilizar as imagens GOES, que é um pedido amplo aí do Corpo de Bombeiro, né, sobretudo lá nas conversas que a gente tem com o tenente-coronel Jean do Mato Grosso, né, do Batalhão de Emergência Ambiental, as imagens Sentinel-2, que nós já estamos aí de novo colocando no painel. Nós temos diversos serviços de meteorologia via o sistema GeoNestCast, que é operado pela nossa coordenação de meteorologia aqui, que a gente vai poder enxergar chuva em tempo quase real também e se deslocando no tempo para saber se São Pedro é capaz de fazer parte do nosso serviço de combate. Uma vez numa área que está chovendo, não há necessidade de mandar uma equipe, o fogo pode se extinguir por si só, né? A visualização de dados do cadastro ambiental rural, muitas das vezes é importante para saber chegar no dono de uma propriedade, avisá-lo, ou até mesmo trabalhar em consonância lá com o fazendeiro, né? Ou até mesmo com as pequenas propriedades, as glebas, para que a gente tenha uma efetividade maior e até mesmo a nível de fiscalização. E o nosso objetivo, que já tem um pouco da pergunta que foi feito lá por alguém, para o Barroso, ou não sei se o Barroso comentou dentro da perspectiva dele, né? O cálculo de rota, o roteamento, para que as equipes já saiam sem essa dor de cabeça de descobrir como chegar em algum lugar que exista uma ocorrência de fogo. Eu chamo a atenção para isso porque aqui na Amazônia isso é muito difícil, né? O roteamento ele é muito difícil, então se a gente colocar esse roteamento, talvez a gente reduza mais o tempo ainda e a gente ganha mais eficiência no combate, tá? E, por fim, eu quero agradecer a equipe do No Fire Brasil, na pessoa do Paulo aqui, que é o mediador. O Sensipan se coloca à disposição de toda a comunidade, não só a comunidade mais técnica, que é essa que envolve o evento, mas também toda a sociedade de maneira geral, para que o painel do fogo tenha cada vez mais a sua adesão em todo o Brasil. Muito obrigado, Henrique. A sua palestra foi muito ilustrativa. Eu, realmente, como eu falei no começo, eu desconhecia o trabalho do Sensipan. Tinha ouvido falar do painel do fogo, mas a gente fala painel do fogo, assim, é uma coisa abstrata. Você trouxe aqui todas as orientações e agora eu posso até dar uma leve palestra. Já estou sabendo bastante coisa. E vou assistir a sua palestra novamente, porque tem algumas coisas que realmente eu não entendo, são questões técnicas, mas acho que você foi muito, muito eloquente na sua palestra, foi muito boa, porque a questão é a seguinte, a gente vê pelas fotos aí que você publicou, assim todo fogo, todo incêndio, está ligado ao desmatamento, assim, porque é onde tem desmatamento que tem fogo? É isso que vocês conseguem detectar no dia a dia, não? É isso e muito mais. E aí, mais uma vez, né, já fazendo essa ponte com a fala do Barroso, o Barroso ele foi bastante criterioso em dizer que o fogo, na verdade, ele é uma prática comum da sociedade. E, dentre essas práticas comuns, hoje, a que mais preocupa a sociedade no geral é o desmatamento. E, com certeza, numa região onde a gente tem muita floresta intacta, como essa região aqui de Porto Velho, isso acaba ocorrendo. O fogo pelo desmatamento, ele acaba ocorrendo. E ele tem realmente uma ocorrência bastante severa no período de estiagem aqui na Amazônia. Mas o painel do fogo ele não está só preocupado com o desmatamento. A gente sabe que, se nós olharmos hoje o painel do fogo, vocês podem fazer essa experiência agora. Se vocês olharem o painel do fogo agora, vocês vão encontrar a prática e que aí a gente tem que pensar, refletir se é nociva ou não, né? Vou deixar a reflexão aqui, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou mais uma pessoa que está, vamos dizer assim, com afinidade em relação a essa informação do fogo, mas se você olhar hoje para o Mato Grosso, nós temos N eventos de fogo ocorrendo, e se você pegar uma ampla maioria desses eventos que estão ocorrendo nesse exato momento lá, tem uma atividade intrínseca
a situação agrícola, né? Ou seja, é realmente do ponto de vista econômico, preparando a terra para que ele possa fazer algum tipo de cultivo. E aí a gente precisa entender que como é que a gente vai atuar nessas áreas? A gente vai dar o mesmo peso para ela do que o desmatamento? Né? Eu estou falando isso a nível de acionamento de equipe. Imagina que tem um foco de calor lá agora, quem não usa o painel do fogo vai ter que deslocar uma viatura até essa área e vai chegar lá e vai descobrir que essa área, na verdade, ela até tem autorização para queima. Eu gosto sempre de destacar que o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, eles têm um trabalho muito bom do ponto de vista do monitoramento e da fiscalização desses eventos ambientais que são nocivos à sociedade, dentre elas o fogo. Então, eles estão lá agora monitorando tudo que ocorre e as grandes empresas do agronegócio que estão lá no Mato Grosso, elas não querem hoje passar uma vergonha na mídia e estar associado a uma queima indiscriminada. Então, muito provavelmente, essas áreas, né? Eu estou falando de maneira geral, aí vai caber o senso comum que eu estou falando, mas vai caber as exceções também. Mas dentro do senso comum, essas áreas, elas possuem autorização para queima, né? E são áreas que estão aí procurando a Quiron, estão procurando a Canop e as outras empresas que estão demonstrando aqui as suas ferramentas para que elas não passem essa vergonha a nível internacional de estarem associados a, por exemplo, ocorrências de queimas ilícitas, vamos dizer assim. Então, nós não estamos olhando para o painel do fogo e só desmatamento. Nós estamos olhando no painel do fogo o desmatamento, mas também o que ocorre nesse ponto de vista mais agrícola e as outras pequenas queimadas, como também o Barroso pontuou, que são aí o fogo tradicional de subsistência, indígena ou de comunidades tradicionais. O que a gente vê na imprensa, assim, queimou tantos mil hectares de floresta na Amazônia, assim, grandes números estratosféricos e tudo mais. Quando a imprensa não consegue dividir o que é queimada, controlado, o que é incêndio, e pega tudo num bolo só, o que é isso? É desinformação? O que acontece, na sua opinião? Bom, vamos lá. A minha pergunta foi bastante curta ali para o Barroso, mas eu, antes de formular ela, eu coloquei que, na verdade, a gente sabe que esse conhecimento mais apurado do fogo, ele está em expansão nesse momento no Brasil. A gente pode colocar que algumas das nossas ferramentas desenvolvidas aqui no Brasil, elas são até pioneiras a nível mundial. Hoje, eu estou considerando o painel do fogo uma das principais ferramentas a nível mundial pelo caráter de conseguir informar de maneira intradiária o que está ocorrendo em qualquer fogo que é possível detectar nas especificidades dos satélites que nós utilizamos, né? Que também o Paulo já deixou claro, o Barroso deixou claro anteriormente. Mas então, aonde é que eu quero chegar com esse discurso? É que o fato da gente estar ampliando agora o conhecimento faz com que as informações que realmente hoje estão presentes na sociedade não condiz, de fato, com o que acontece. Então, elas são informações de um tanto genérica, em que está difícil associar o que vem de uma ocorrência que é ilícita, de uma ocorrência que é lícita, ou de uma ocorrência que é tradicional, como a gente colocou agora há pouco. Então, eu acredito que esse paradigma vai ser quebrado nos próximos 5 anos, assim. Vamos colocar um período, um lastro temporal aqui amplo, mas já dá para fazer isso hoje, né? Porque nós temos produtos disponíveis no mercado na qual ele já identifica se esse fogo está atrelado ao principal ilícito hoje, que é nocivo à Amazônia, que é o desmatamento, ou se ele está atrelado a uma questão agropecuária, né? Em virtude até da gente conseguir reconhecer por satélite esses 2 tipos de terrenos. Tá? Então, eu acredito que esse paradigma vai ser quebrado nos próximos anos, sim, e o problema da disseminação da informação é que essa informação que é disseminada, ela não tem essa qualificação, como eu coloquei anteriormente, que o painel do fogo se apegou para que o sistema fosse aprimorado. Muito bom, excelente. Vamos lá, então, a pergunta do pessoal aqui no chat. O Zé Miguel Silva Moraes faz um comentário. Quão bom que, através desse congresso, todos os envolvidos na preservação do ambiente venham agir dentro da sua competência, visando sempre o bem maior. Vidas alheias, riquezas salvas.
O João Carlos Lopes, como adquirir o slide, está em andamento. Aquele slide que vocês têm animação, falei que você ia colocar seu e-mail aí, ele vai entrar em contato com você. O Reinaldo Cury, por que utilizar 2 sensores de satélites, uma vez que o VIIRS tem capacidade 10 vezes maior de detectar focos de calor do sensor MODIS? Não poderia ocorrer uma sobreposição dos focos e superestimativa? Boa, excelente pergunta, né? Pergunta bastante técnica. E aí é uma pergunta que a gente precisa desmistificar algumas técnicas, vamos dizer, de sensoriamento remoto, que ela é amplamente difundida, mas sem uma reflexão, não vou dizer tão profunda, mas que carece de uma reflexão mais minuciosa. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa que a nossa proposta é fazer o rastreio do fogo. Ponto. Por que eu estou chamando a atenção para essa terminologia? Porque o rastreio do fogo exige repetitividade da informação, né? Você precisa saber se naquele ponto realmente o fogo ainda está ativo em detrimento dos demais. Quando a gente discute lá, e brilhantemente o INPE fez isso no passado, a situação do satélite de referência, que é o Aqua MODIS, foi justamente para que a gente estatisticamente não oferisse, vamos dizer assim, uma situação mais alarmante do que ela realmente é. Ou seja, a gente superlativizar o que está acontecendo, né? Então, por isso que se escolhe um sensor e trabalha com esse sensor do ponto de vista estatístico. Agora, do rastreio, não. Quanto mais informação, melhor. E aí ele colocou um detalhe técnico entre os 2 sensores, né? O VIRS e o MODIS, né? A bordo aí o VIRS a bordo do SNPP e NOAA-20 e o MODIS a bordo dos satélites Aqua e Terra, né? O VIRS detecta 10 vezes mais o MODIS do que o MODIS. Perfeito. Essa é uma relação que ela existe e tecnicamente já foi comprovado isso. Mas veja bem, a minha situação é de que qualquer informação é válida. Então, assim, mesmo que o MODIS detecte 10 vezes menos do que o VIRS em função das suas resoluções espectrais e espacial, bom, eu ainda tenho uma informação sobre aquele evento. Porque é que, do ponto de vista da engenharia, eu vou ter que jogar fora essa informação por uma conveniência estatística que é feita por um outro motivo, né? Então, dentro da nossa engenharia de observação da Terra aqui no Senspan, nós identificamos que, ainda que o MODIS tenha uma detectabilidade menor do que a do VIRS, se houver uma detecção do MODIS naquele evento individual do fogo, nós vamos contabilizar ele também para que o corpo de bombeiro tenha uma informação mais atualizada possível. E é assim que nós fazemos esse produto de evento individual do fogo. Aquele foco de calor que, por motivo da imprecisão espacial, ou seja, que foi detectado, mas caiu fora do evento, esse nós não contamos com ele. Mas toda vez que dentro de um evento cai um foco de calor oriundo de uma detecção do MODIS, nós aproveitamos ele para informar o corpo de bombeiro que está ativo, tá? Mande sua equipe que o fogo está acontecendo sim, ok? Então, a nossa engenharia ela é de aproveitar o que a gente tem de dado e que, embora seja menos preciso, também tem a mesma confiabilidade. Vale lembrar que o sensor VIRS ele veio para substituir o sensor MODIS, a constelação MODIS. Os sensores MODIS já era para ter declinado, porque nós estamos, se não me falha a memória, 7, 8 anos além da vida útil desses 2 satélites, o Aqua e o Terra, mas eles continuam funcionando bem. Então, não há motivo para a gente não usar, né? Então, nós incorporamos eles devido a essa similaridade. E o VIRS ele detecta 10 vezes mais, porque também a sua resolução espacial é mais refinada em detrimento da do MODIS. Por isso que a gente tem essa detectabilidade maior. Mas, do ponto de vista espectral, ainda a gente consegue ter uma qualidade na qual a gente possa aproveitar essa qualidade do MODIS. O Humberto Jesus Eufrade pergunta: quais as ações de conscientização realizadas pelo Senspan para prevenir os períodos mais críticos? Bom, boa pergunta também. O Senspan, por estar localmente na Amazônia, consegue ter essa atuação. E hoje nós temos, além do seminário do Painel do Fogo, que esse ano vai ocorrer
Paulo, me perdoe, eu vou fazer um convite a toda a comunidade aqui. Lógico. Nós vamos fazer no mês de julho, no início de julho, o Seminário do Painel do Fogo 2022, justamente porque é um ambiente de diálogo com toda a sociedade para a melhoria da ferramenta, tá? Então, eu quero convidar todos aqui. E, além desse seminário, nós também temos 2 eventos locais, né? Vamos dizer até regional, porque ele se expande a outros estados, que é o pré-seca e o pré-cheia. O pré-cheia, ele é muito mais voltado para hidrometeorologia, né? As condições de cheia dos rios, se haverá algum nível de inundação que vai afetar a população. Mas o pré-seca, ele é um evento que, além de abordar a questão hidrológica, também pela navegabilidade da Amazônia, né? Porto Velho, por exemplo, nós temos aqui o Rio Madeira passando na nossa frente, e esse rio, ele consegue escoar parte da produção do Mato Grosso diretamente para o Oceano Atlântico, né, por intermédio do Madeira, depois o Rio Amazonas e aí sim o Oceano Atlântico. Então, além disso, nós também fazemos no pré-seca toda a nossa previsibilidade do fogo para o período de estiagem, né? Então, nós temos esses 2 eventos que conseguem atacar essa demanda aí colocada na pergunta. Ótimo. Agora tem a pergunta técnica do Reinaldo Cury. Um outro parâmetro que pode ser utilizado para a gestão é a densidade de focos por área. Exemplo, Nova Mamoré, em Rondônia, em Roraima, em 2021, segundo o satélite NPP, teve 7.374, e o Cujubim, em Roraima, 6.783 focos, em parâmetro quantitativo. Nova Mamoré teria prioridade na gestão, porém, se dividir a área do município pelos focos de calor, teríamos um foco a cada 1,36 km². Em Nova Mamoré, e 0,570 km² necessários para ter um foco de calor. Como é que resolve essa questão? Boa, pergunta boa também e muito interessante o pessoal de Rondônia participando, né? Quero deixar um abraço aqui para o meu estado, o estado de Rondônia. Olha, vamos lá. Primeira situação é o seguinte, quando você faz essa contabilização do focos de calor e tenta dividir por área, ela não vai funcionar tão bem. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes o foco de calor, e é o que você vai ver no painel do fogo, ele está caindo na mesma área. Imagina assim, que numa área em que houve um desmatamento, vamos começar pelo desmatamento, porque a gestão que ele quer fazer em Nova Mamoré está atrelado basicamente ao desmatamento. Nova Mamoré, Cujubim, Porto Velho são áreas assim com grandes quantidades de eventos de eventos do fogo atrelado a desmatamento, perdão. Então vamos lá. Quando ele desmata, ele tem uma área ali, um quadrante, né? Vamos hipoteticamente fazer um quadrante aqui, né? Visualmente na cabeça. E esse quadrante que vai ficar queimando por determinadas horas ou por determinados dias. Então não necessariamente você tem um foco de calor espalhado ao longo de todo o município, né? Então, a gente precisa primeiro desmistificar isso, tá? Para que a gente não há esse entendimento de que está todo o município pegando fogo, mas são determinadas áreas que, pela quantidade de vegetação lá, pela carga de combustível que tem, ela vai queimar durante horas, né? Ou melhor, durante dias. E aí vai dar essa falsa sensação de que Cujubim inteiro está pegando fogo se a gente fizer essa divisão por área. Então, só tomar cuidado com esse cruzamento de parâmetro aí, porque vai dar essa sensibilidade de que o município inteiro está pegando fogo. Por outro lado, veja bem, essa quantidade de focos de calor, e é isso que o INPE faz também, pode demonstrar que não é só um evento, mas sim existem vários eventos, ou seja, é uma região que existe essa densidade que o nosso colega perguntou, o Reinaldo perguntou agora há pouco, né? E aí sim o painel do fogo tem isso, né? Graças a um produto cedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na qual quero mandar um grande abraço para o Fabiano Morelli e também para o Setzer, o precursor disso tudo aqui no Brasil. Eu tive a honra de conhecer recentemente, né? Então, graças a eles, tem um produto que nós disponibilizamos no painel do fogo que chama número de focos de calor na célula de 25 por 25 quilômetros, né? Se você abre esse produto lá no painel do fogo, você vai conseguir ter essa sensibilidade das áreas com maior densidade, né,
de focos de calor ou, no nosso caso, de eventos individuais de fogo, porque ele é um subproduto do focos de calor, ok? Então, você pode acessar esse produto lá que você vai conseguir entender essa densidade de focos de calor e ela vai mudar semanalmente, é um produto com uma periodicidade semanal, ela vai mudar semanalmente, porque hoje, por exemplo, se você olhar para esses municípios citados, Nova Mamoré e Cujubim, nós não temos uma grande densidade, mas daqui um mês e meio, 2 meses, a densidade vai aumentar significativamente e você vai poder conferir isso na linha do tempo, lá no painel do fogo. Bom, a última pergunta aqui do Rafael Gava. Como a sociedade pode acessar essas informações? Qual que é o link? Como é que funciona? Rafael, obrigado pela pergunta mais uma vez. O link aqui é o paineldofogo.gov. Aliás, perdão, vou repetir. Então, vou colocar paineldofogo.cipan.gov.br. Também vou refrisar aqui, www.gov.br. Isso. Da painel do fogo.cipan.gov. Já está aqui no chat para todo mundo acompanhar. E tem, vou te contar que nunca aconteceu isso no evento, vai ter um vírus aqui, um Tinder entrando aqui, eu tenho que ficar bloqueando aquele. Então, nunca aconteceu isso, está invadindo o nosso evento de tanto acesso que a gente tem. Então, para encerrar, nós passamos 10 minutos do nosso horário. Henrique, as suas considerações finais, meu amigo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, então, o convite. O Sensipan se sente muito honrado de poder transmitir todo o conhecimento que é gerado aqui na Amazônia e agora transmitir isso para o Brasil inteiro, né? Uma satisfação imensa. Como profissional, também fico bastante honrado de participar aqui desse seleto grupo de técnicos, né, que estão envolvidos dentro dessa temática. Quero mandar meu abraço para os outros palestrantes aqui, o Diogo, o Fábio e o Barroso, e os que virão também posteriormente. O Sensipan, ele está de portas abertas para qualquer um que deseja conhecer a sua forma de trabalho, né, a sua atuação na Amazônia. Nós estamos aí em expansão no momento, né, tanto na quantidade de produtos que o Sensipan está ofertando, mas também na expansão do monitoramento, que agora está passando também a tratar da Amazônia Azul, ou seja, o nosso mar territorial. O painel do fogo, mais uma vez, ele é público, é só entrar nesse endereço aqui que você vai conseguir acessar o painel do fogo agora e vai observar o que está acontecendo no Brasil em tempo quase real. Tá? E também estender aqui o convite para o seminário do Painel do Fogo 2022 em julho. Paulo, muito obrigado e uma boa semana para todos aí. Muito obrigado pela sua palestra mais uma vez. Eu queria agradecer, muito obrigado. Agradecer nossos patrocinadores, nossos parceiros, Aurora Tech, Ponce, Quiron Digital, Bayer, GMG Ambiental e a Guarani. Muito obrigado pelas palestras, pelas suas participações aqui com a gente, seu apoio, sua parceria, e dizer que amanhã daqui a pouco, né, às 14 horas, nós começamos com a palestra do Rafael Paz, consultor de vendas da Ponce, sobre equipamento de combate a incêndios, uma solução florestal inteligente e eficiente. Depois o José B. Gomes, coordenador de competitividade e projetos florestais da Eldorado Brasil, os desafios tecnológicos do monitoramento e detecção de incêndios florestais. Depois o Maicon Pereira Damasceno, analista de incêndios sênior da CMPC Brasil, avanços na prevenção e no combate a incêndios florestais. E encerramos com o Zé Mauro de Souza, gerente de proteção florestal, e o Lúcio Flávio Graciano, coordenador de inteligência patrimonial da Suzano. Vou falar sobre o impacto de questões patrimoniais e ações antrópicas no manejo de incêndios florestais, palestras imperdíveis. Portanto, eu espero você logo mais às 14 horas. E eu vou já agora me despedir de você, dizendo que daqui a pouco vamos almoçar, tranquilinho. Daqui a pouco a gente volta e eu vou pedir para o nosso diretor colocar aí o vídeo da nossa patrocinadora Master, a GMG Ambiental, e encerrar nosso evento, porque daqui a pouco eu volto, porque eu já estou com fome. Até mais, pessoal, até já! Você já parou para pensar no quanto os incêndios têm aumentado nos últimos anos? Altas temperaturas, chuvas escassas em determinadas regiões, mudanças climáticas constantes. Todos esses aspectos fazem com que a ocorrência de incêndios continue crescendo. Segundo dados de monitoramento, nos últimos 5 anos, os números seguiram aumentando. Por isso, é importante que sua propriedade conte com serviços da GMG Ambiental.
Assim, seus colaboradores ficam mais tranquilos e a sua produção cresce com muito mais segurança. Conte com relatórios diários e sinais de alerta em dias perigosos. GMG Ambiental é segurança e rentabilidade garantidas.